Vamos falar do véu rapidinho? Véu, e aí se vocês quiserem, a gente pode fazer uma pausa, porque... Vamos tentar chegar próximo da arca aqui, ó. O véu que separava. A gente sabe que quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquele véu é rasgado de cima a baixo, né? Então vamos entender aqui qual o exemplo do véu para a nossa vida prática e como que ela era antigamente. Então o véu é a terceira porta do tabernáculo, a sua espessura ela era muito grossa. Então esse tecido aqui, ó, ele era muito grosso. Mesmo com 2 carros de boi puxando um de cada lado na força de tração, não conseguia rasgar esse véu. Então, na antiga aliança, ele era o véu que separava o santo do santíssimo, tá bom? Um local somente onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. A mais importante data da religião judaica, celebrado no 10º mês do dia de Tishrei, né? Entre setembro e outubro. É dedicado à contrição, orações, jejum, demonstração. Lembra que eu falei para vocês que era tocada a trombeta 7 dias antes do dia da expiação? Para quê? Para que as pessoas tirassem o fermento das suas casas, exatamente porque era símbolo do pecado. Então, você ia fazer um pão, uma massa, você tinha que fazer sem fermento. Você tinha que comer tudo sem fermento durante 7 dias. Depois vinha o grande toque do chifre de carneiro, que era o dia do perdão. É onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia 7 vezes sobre a arca, né, da propiciação, a tampa do propiciatório, o sangue do animal, e aí ele saía, e se o povo estava perdoado, então ele falava que o povo estava perdoado, que Deus tinha aceitado o sacrifício. Se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria, né? A gente já sabe que era até amarrado uma cordinha aí no seu pé para puxar ele, caso ele entrasse no Santo do Santo e o pecado do povo não fosse perdoado, tá bom? Então nós entendemos aqui que isso aqui era um véuzinho que separava, tá? Então nós entendemos o ofício na antiga aliança. Na nova aliança, após a morte de Cristo, a Bíblia relata que houve um grande terremoto e esse véu foi rasgado de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Representação que foi o próprio Deus quem rasgou, tá bom? Foi o esforço do próprio Deus para rasgar. Então não há mais separação, nós podemos entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de todos os que receberam como Salvador. Agora eu quero falar aqui sobre a minha interpretação. Tem 2 querubins aqui que você vê, tecidos, desenhados aqui no tecido. As pessoas falam que esse querubim é Satanás, né? É um exemplo de Satanás, porque quando o homem pecou, ele se transpôs entre o homem e Deus, faz bastante sentido, então a gente não tinha acesso ao Pai, não tínhamos acesso ao Santo dos Santos, né? Mas eu discordo um pouco, porque são 2 querubins, e a gente sabe dos 2 querubins na tampa da arca. Então eu creio que esses 2 querubins são a representação dos 2 ungidos do Senhor, que guardam exatamente a glória do Senhor, que tinha como véu que separava, através do pecado, né, separava eles do santo para os santos dos santos. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo pagou o perdão dos nossos pecados, fez a expiação dos nossos pecados, aí esse véu sendo rasgado, agora nós temos acesso direto ao Pai. Não temos mais esse véu que transpõe a gente, ok? Então essa é a minha interpretação. Algumas pessoas colocam, eu acho que mais referente mesmo a judeus convertidos, eles colocam que esse querubim simboliza Satanás. Eu acredito que Deus não faria nada dentro desse templo que apontasse para o nosso inimigo, né? Então eu acredito que ele aponta exatamente para os 2 ungidos do Senhor, as 2 casas de Israel, tá bom? Eu vou falar da Arca da Aliança e eu acho que a gente pode dar um pausa, tá bom? Para a gente tomar um cafezinho, para não deixar vocês cansados, vocês podem ir ao banheiro também, e eu vou tomar um pouquinho de água também, que eu já falei demais. Então vamos lá, a Arca da Aliança, você pode ler mais em Êxodo 25, tá? Eu vou deixar esse e-book para vocês, então vocês vão poder ler tudo isso daqui, para vocês aprenderem novamente. Então a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, lembra que nós falamos que a madeira de acácia era difícil de se tratar, então isso mostrava que era a natureza humana, e ela era revestida de ouro por fora, símbolo da natureza divina, ou seja, Deus sobre nós. Dentro da arca tinha as 2 tábuas do testemunho, a vara de Arão florida e um pote de maná, né, que foi dado para os nossos antepassados no deserto. Na antiga aliança, as 2 tábuas do testemunho são as leis morais de Deus para a humanidade. A vara de Arão simboliza o desejo do Senhor seria cumprido. Arão foi o sumo sacerdote. E o pote de maná, mostrando que Deus alimentou o seu povo no deserto. Agora, as revelações para o nosso dia a dia, que é extremamente importante, tá? As 2 tábuas da lei. Então vamos falar das 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei são as 2 testemunhas do Senhor que hoje anunciam as leis morais do Senhor e a volta do Messias. São eles que tocam trombetas e anunciam a volta do Messias. São os 2 ungidos na presença do Senhor. São as 2 testemunhas do Apocalipse. Nós podemos ver também os 2 ungidos do Senhor em Zacarias 4. Em Provérbios diz o seguinte, 7, versículo 1.
Filho meu, guarda as minhas palavras e as conserva dentro de ti, os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive na minha lei, como menina dos teus olhos. Ata os dedos e escreve na tábua do teu coração. Então Deus já está mostrando que Ele haveria de escrever as suas leis dentro do nosso coração. A vara de Arão, deixa eu tentar explicar melhor isso daqui, tá? Vou pular um pouquinho aqui. Essa vara de Arão que está aqui dentro, ela fez parte de um evento muito significante para os judeus, que era chamada Revolta de Corá. Alguém já ouviu aqui sobre a Revolta de Corá? Acho que poucos, irmãs ali já ouviram. O que acontece? O povo se revoltou contra Moisés e Arão, e foram contra Moisés e Arão, né? E assim, foi algo muito terrível que aconteceu, e Deus então julgou aquelas pessoas, o chão se abriu, eu acredito que através de um terremoto, engoliu eles e as famílias deles, e a Bíblia fala que eles foram enviados para o mundo dos mortos vivos, né? Para o Hades vivos. Já fica com o insight que o mundo dos mortos é no centro da terra, ok? Até porque tem uma passagem, lembra quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Difícil. Então, muitas pessoas acreditam que naquele momento Jesus foi aos céus e levou o ladrão da cruz. Mas a Bíblia fala que Jesus não foi aos céus, Jesus foi ao Hades. Hades não é inferno como a gente entende. Inferno é lago de fogo. Dentro do centro da terra nós temos 3 divisões. Lago de fogo, nós temos, que é o Guiena, ok? Nós temos um abismo e separa o local do paraíso para o local onde os pecadores aguardam o dia do juízo, no grande trono branco, tá? Então, por que eu sei que Jesus não foi aos céus? Porque a Bíblia fala o seguinte, quando ele ressuscita, Maria Madalena vem abraçar ele. Senhor, ele falou, não me toques, que eu ainda não subi aos céus, né? Eu não subi aos céus do meu Pai, que é o seu Pai, e o meu Deus, que é o vosso Deus. Então, Jesus esteve onde? Na epístola de Pedro, ele vai falar, e Judas também, que Jesus desceu ao subterrâneo da terra e pregou aos espíritos cativos. Eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Messias. Tá? Então, paraíso significa jardim. Bom, na tradução do hebraico, bem mais nativa, paraíso significa jardim. Então, se você morrer, eu poderia dizer assim, você vai para o inferno. Não é o inferno, você vai para o paraíso de Deus, que é no centro da terra, o jardim de Deus. Por isso que eu falo que a gente quer morrer e morar no céu, e Deus está querendo descer e morar na terra com a gente. Porque o que há de melhor, Deus colocou na terra para a gente. Então, eu tenho certeza, assim como 1/3 dos anjos que caíram, porque Satanás levou 1/3 dos anjos dos céus, eles olharam as majestades, as coisas que Deus fez e falaram, eu quero isso para mim, não é? Eu também quero isso. E eles vieram aqui saborear as glórias que foram dadas aos homens. Então, a terra, irmãos, é maravilhosa. Aliás, quando a gente viaja a alguns lugares, a gente fala, que lindo, né? Você vai para algumas regiões montanhosas, você fala, que maravilha. Tem lugares esplêndidos. É que o homem destrói tudo que Deus fez. Mas no reino milenário, o Senhor há de restaurar todas as coisas. Voltando para o bordão de Arão aqui, foi esse evento que aconteceu. O povo se revoltou. Depois da revolta de Corá, Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, pede para um cabeça de cada tribo pegar uma vara e entrar no local santo dos santos e põe lá. Aquela vara que florescer, essa vara, essa descendência, essa tribo será reis e será sacerdotes, né? Vão fazer os serviços do templo. E quando amanheceu, a vara de Arão floresceu, que deu flores de amendoeira, símbolo de fecundidade, fertilidade, etc. Tá bom? Só a vara dele floresceu. Então aí cessou o reclamar do povo, porque entendeu que é a vontade de Deus. Então, o que simboliza a vara de Arão? Sacerdócio, porque a família de Arão era sacerdote. Só eles serviam no templo, tá bom? Nós vamos, daqui a pouco quando a gente der a pausa, vai pegar a parte mais gostosa, que é as vestes, as roupas e o ato sacerdotal. E depois a aplicação prática. Como que eu então ofereço sacrifícios agradáveis ao Senhor? Se eu sou o templo vivo do Senhor, como eu ofereço sacrifícios agradáveis? Eu só vou orar. Não é só isso, né? Então assim, eu vou queimar incenso na presença do Senhor. É até legal, né, para vocês falarem isso agora, né? Você está ali passando som, você fala assim, peraí que eu vou ali queimar incenso na presença do Senhor, daqui a pouco eu volto. E aí você vai lá queimar incenso. Hoje teve uns irmãos que falaram assim, irmão, nós precisamos falar da live de segunda-feira. Irmão, eu estou com a cabeça muito cheia de coisa, porque eu estou tabernaculando. Ele, que é isso? Eu falei assim, eu vou ministrar lá na Rita, então eu estou reescrevendo algumas coisas e tal. Então é o momento da gente realmente entender os ofícios para o qual nós fomos chamados, tá bom? Bom, então eu mostrei aqui para você a vara de Arão. Agora eu quero falar para você na realidade, tá? Dentro da arca, as 2 tábuas dos testemunhos, né? São testemunhas, a vara de Arão e o pote de maná. Beleza, vamos para lá. As 2 tábuas do testemunho na nova aliança, as 2 tábuas do testemunho são os 2 ungidos do Senhor, que tocam trombetas e anunciam as leis morais do Senhor.
Então, o que são na nova aliança as duas tábuas dos testemunhos? A igreja do Senhor, a plenitude do seu povo, né? Regido pelas duas casas de Israel, ou, né, judeus e gentios, que somos nós. É simples assim. Deus tem duas testemunhas, né? Cristo, quando mandou os seus discípulos pregarem, o que ele mandou? De 2 em 2, de 2 em 2, simbolizando que uma palavra só de uma pessoa, ela precisava de uma segunda pessoa para testemunhar a respeito daquilo, tá bom? Hoje nós temos a natureza testemunha que existe um Deus, e nós temos as escrituras que testemunham a favor do Senhor. Então hoje ninguém pode dizer assim, eu sou inocente porque eu não conheço Deus. Conhece. Você sabe que existe a palavra do Senhor e você sabe que a natureza testemunha ao seu favor. Provérbio. Diz o seguinte, eu passei por aqui já. Deus promete que imprimiria as suas leis morais em nossa mente e no nosso coração, e isso já se acontece hoje por conta da sua graça maravilhosa. Eu falei para você da revolta de Corá, então o Senhor elegeu a casa de Arão para ser sacerdote, ok? E nós entendemos que a vara de Arão para os nossos dias é a sua eleição para ser sacerdotes. Deus está formando um reino de reis e sacerdotes, e nós somos os sacerdotes do Senhor para essa última hora. E o maná, Max, que fica então dentro da Arca da Aliança? Bom, o maná, ele é bastante legal da gente falar. O maná na antiga aliança, ele foi enviado por Deus e deveria ser colhido logo cedo, porque quando o sol saía, apodrecia. E vocês sabem que não podia guardar o maná. Se você guardasse o maná, ele estragava para o dia seguinte, tá bom? Então Deus estabeleceu que não podia fazer reserva, porque estragaria no final do dia. Isso representa que a provisão de Deus viria todos os dias para os hebreus. Outro ponto importante é que durante 6 dias eles colheriam, mas no 6º dia Deus mandava porção dobrada. Por quê? Porque sábado era o dia que não podia fazer nada. Então Deus mandava porção dupla no 6º dia. Então eles receberiam porção dobrada. Está lá em Êxodo 16, 19, 21 e 22. Então com isso nós podemos entender que no 6º dia o Senhor nos dará a porção dobrada. Lembra de Joel 2, 28? Que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e vossos jovens profetizariam. Isso aconteceu no Pentecostes e isso vai voltar a acontecer agora novamente. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Olha só o que o Senhor está falando. Qual que é o maná escondido? Está lá em Apocalipse 2,17. Ao vencedor, eu vou te dar um maná escondido. Vamos entender então o que é o maná? E ele diz que daria uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escreveria um novo nome ao qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Esse maná escondido está na Arca da Aliança, que representa o corpo de Cristo no arrebatamento da igreja. Então nós receberemos corpos glorificados e não estaremos mais suscetíveis à corrupção do pecado da morte. Não seremos mais o maná que se decompõe, mas agora um maná eterno, com corpos incorruptíveis. Olha o que Colossenses 3 fala. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida já oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados. Está mostrando o quê? Que os nossos corpos também serão glorificados. Qual que é o maná escondido do Senhor para nós? É a glorificação de corpos. Por isso que ele fala, aquele que venceu eu vou dar do maná escondido. Maná é representação do corpo de Cristo. Lembra que Jesus disse o seguinte, se o grão de trigo caindo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então o maná está intimamente ligado a um corpo de glória. Nós receberemos esse corpo de glória. Nossa vida está escondida em Cristo e como aquele maná estava escondido na arca, e quando Cristo se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele. 1 Coríntios 15, 54, e quando esse corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá aquela palavra, tragada foi a morte pela vitória. Quando eu falei aqui de Joel para vocês, antes da gente fazer a pausa, eu falei para vocês de Joel 2, que está profetizando, lá no Pentecostes, se eu não me engano em Atos 2, depois a Rita me corrige, Pedro fala o seguinte, hoje se cumpriu essa palavra, né, que Joel fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, porque eles ficam ali em Jerusalém até receber poder do alto. O que acontece? Jesus, depois de 3 dias ele ressuscita e ele ainda fica 40 dias andando em Jerusalém, e ele fica com seus discípulos, 40 dias. Depois que ele ascende aos céus, depois de 10 dias, eles ficam no cenáculo orando ao Senhor 10 dias. Depois de 10 dias é o quê? 50, tá? 50 significa Pentecostes, tá bom? Então a festa dos 50 dias. Aí eu queria explicar isso para você. A Páscoa, o ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, são as 7 festas que os judeus comemoram todos os anos, ok?
por que eu estou mostrando festas? Porque tem uma coisa chamada tempos determinados do Senhor, ou moed, ou tuia, que você vai ler no hebraico. Hebraico é tuia, no grego você vai ler moed. Moed significa tempos determinados. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes consultar os seus servos, os profetas, dentro dos seus tempos determinados. Então, o que acontece? Eles matavam o animal e passou no umbral da porta quando o anjo da morte foi visitar o povo lá no Egito. Lembra disso? Então, eles tinham a festa da Páscoa, que chamava Pessá, ou passagem. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus. Então, eles celebravam essa Páscoa. Aqui também nós temos a festa dos pães ázimos, que é os pães sem fermento. Lembra que eles comiam com a sua família, na noite, o pão sem fermento, com ervas amargas, ázimos. Aqui é primícias. Quando eles entraram na terra, eles colhiam a 10ª parte de tudo aquilo que eles conseguiram plantar e ofereciam ao Senhor como primícias. Por essas e outras coisas eu fico extremamente irritado quando eu vejo alguém comparar dízimo com primícias, porque dízimo é primícia, é o fruto do nosso patrimônio. A gente agradar, eu não sou contra o dízimo, eu só sou contra as pessoas que utilizam o dízimo de forma incorreta, porque o dízimo era nada mais nada menos para ajudar os pobres, os viúvos e os carentes. E quando as pessoas fazem o juízo errado do dízimo, ele ofende a Deus. Por quê? Porque o dízimo, ele era uma festa exatamente santa. E eu já vou mostrar aqui no corpo de Cristo o que significa o dízimo. Pentecostes, 50 dias depois da colheita do dízimo, ok? Aí depois, trombetas, expiação e tabernáculos. Tudo isso aqui vai se cumprir em Cristo. E tudo isso aqui vai se cumprir na igreja. Deixa eu explicar. Quando Jesus morre, ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. A gente sabe disso. Jesus é o quê? Ele é o pão sem fermento. Nele não foi encontrado pecado algum. Por isso que Pilatos não encontra pecado nele. Então, Jesus é o pão ázimos. Tá? Jesus morreu e foi colhido como primícia dos que dormes. Lembra que Paulo fala? Cristo, primícia dos que dormes, porque assim como ele foi ressuscitado, nós seremos também. Porque se nós não tivéssemos a esperança da ressurreição, então em vão é a nossa fé, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, qual que é a esperança do cristão? A ressurreição. Então eu só tenho fé porque eu acredito que Deus vai me ressuscitar um dia, porque Cristo morreu por mim. Olha, eu posso dizer uma coisa, eu nunca vi Cristo. Eu não sei como Cristo é, mas eu creio nele. A palavra dele é poderosa para transformar a minha vida e a vida de outras pessoas. Você pega uma Bíblia e dá dentro de um presídio e você vai ver a transformação que aquilo faz na vida das pessoas. Você pega o manual de Buda, entrega para algumas pessoas e você vai ver que a vida das pessoas não muda. Você pode pegar o Alcorão, entregar na vida de umas pessoas dentro da cadeia, eu estou falando, lugar de opressão, e a vida da pessoa não muda. Mas você pega uma Bíblia, entrega para uma pessoa, um presidiário, você vai ver que a vida da pessoa transforma. Existiam muitos suicídios na década de 80, e aí descobriu-se, através de um psicólogo, que colocando Bíblia dentro das gavetas dos hotéis, as pessoas não se matavam mais. Ele falou, coloca lá, porque a Bíblia é uma palavra de esperança. Então eles começaram a colocar o Novo Testamento. O índice de enforcamentos e mortes dentro dos hotéis antigos pararam, cessaram. Então hoje, quando você vai hospedar no hotel, pode puxar lá que você vai ver lá o Novo Testamento lá dentro. Não é à toa, a Bíblia transforma pessoas. Uma página da Bíblia é poderoso para transformar a vida de muitas pessoas, ok? Então, isso aqui se cumpriu, o ázimo era Jesus, as primícias dos que dormes ele foi colhido. Pentecostes foi o que o Pedro falou. Olha, hoje se cumpriu Joel 2, Pentecostes. Recebereis poderes do alto e sereis minhas testemunhas aqui em Samaria até os confins da terra. Quando Jesus ascende ao céu, fala, não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, ele veio aqui no dia 50, que era uma festa. O que eles comemoravam? 50 dias depois da colheita. Então eles faziam uma festa e agradeciam ao Senhor, ok? Trombetas, então tocava-se trombetas, preparava o povo durante 7 dias para dizer o seguinte, vai chegar o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que vocês viram do tabernáculo, para oferecer o perdão do pecado da nação através do sangue do cordeiro. Pegava o sangue numa bacia e aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Nós vamos ver isso depois da pausa, tá bom? Então ainda falta trombetas, expiação e tabernáculos. Agora olha que lindo, falta a festa das trombetas. O que tem no Apocalipse? 7 trombetas para serem tocadas. Você vai ver que 7 trombetas são tocadas por 7 anjos. Quando eu fiz o seminário de teologia, a gente aprende muito com uma visão assembleiana. Então lá eles falam que vai voar anjo para tudo quanto é lado no céu, tocando trombeta, aquelas coisas. E eu falava, nossa, vai ser algo, né? Mas para os dias de hoje é algo impensado. Se eu ver um anjo pulando, vai ter um caça da Força Aérea tirando para tudo quanto é lado, né? Vai ser um troço meio maluco.
E aí a gente começa a descobrir que os anjos da igreja somos nós. Anjos significa mensageiros, né? Anjos é mensageiros. Então nós estaremos na última hora tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo. Por que 7 dias aqui eles tocavam trombetas? Cada dia simboliza um ano. Por isso que eu falei da última semana de Daniel, que foi jogada para o final. São 7 anos finais. A igreja vai tocar trombetas e anunciar a volta de Cristo, ok? O que falta se cumprir? Toque de trombetas, expiação e festa dos tabernáculos. Expiação é o arrebatamento da igreja. Quando Cristo vem e arrebata a sua igreja nas nuvens, nós recebemos corpos glorificados no abrir e fechar de olhos. Lembra do maná escondido? Receberemos corpos glorificados. Assim como Ele é, nós também seremos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nós não vamos conseguir pecar mais, porque agora as leis do Senhor vão estar dentro da nossa mente e do nosso coração. Receberemos corpos incorruptíveis, como Paulo fala. Quando se vestir de incorruptibilidade que é corruptível, então se cumprirá aquela palavra. Ou seja, cadê morte a sua vitória? Né? Cadê morte o seu aguilhão? Você perdeu. E você perdeu pelo poder da graça. Porque hoje nós oferecemos sacrifícios ao Senhor, porque nós queremos. Nós não somos mais obrigados. Então, morte, cadê a sua vitória? Né? Cadê diabo? Cadê a sua vitória? Hoje nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor, porque nós queremos aquele muro gigante que eu mostrei de separação do santo do profano. Nós não queremos mais nos contaminar. Por quê? Porque eu quero agradar o meu Deus, Ele é o meu Pai. Eu aprendi a amar o Senhor pela graça de Cristo em mim, ok? Então quando se tocar trombetas, Jesus vem, arrebata a igreja, recebe a expiação definitivamente dos nossos pecados, nunca mais pecaremos novamente. E festa dos tabernáculos. Tabernáculos, Sukkot, né, ou Sukkot, significa tenda, local de habitação. Por que festa dos tabernáculos? Eles, na antiga aliança, eles lembravam, né, o tempo que os hebreus passaram no deserto. Quando eles saem do Egito, eles ficam um bom tempo no deserto, eles armam tendas e eles fazem a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou Sukkot. E aqui, nós somos os tabernáculos de Deus, você é o tabernáculo do Espírito Santo. Então, quando o Senhor passar a habitar em nós para sempre, lembra que eu falei em Efésios 2:22? O Senhor está erigindo de nós uma morada no seu Espírito para a eternidade. 1 Pedro fala que Deus está fazendo de nós pedras vivas para formar o seu tabernáculo, a morada do Pai na eternidade. Então, sim, nós vamos passar 1000 anos com Cristo na terra, restaurando toda a natureza, tudo que o Senhor Deus fez de bom, porque Deus quer habitar conosco, e Deus vai habitar conosco e em nós. Tá? Aqui é a festa dos tabernáculos. Quis mostrar tudo isso para você simbolizado na menorá. Percebeu que a menorá da igreja está aí? Percebeu que 4 festas já se cumpriram? Falta só toque de trombetas, expiação e tabernáculo. Quando isso começar, são 7 anos para o fim do mundo. Quando você percebeu o acordo de paz, né? Vamos dizer assim, que o profeta Daniel fala em Daniel 9, ele fala de um acordo de paz, então vai se estabelecer abominação desoladora. Você também pode ficar com 2 Tessalonicenses 2:4, que Paulo vai dizer o seguinte: quando 2 coisas vão acontecer para o final, a manifestação do filho da iniquidade e a grande apostasia. Então, quando a gente perceber uma grande apostasia acontecendo, é símbolo de que o arrebatamento está próximo. Eu queria entrar nisso, mas não vou entrar, porque assim, se eu falar de grande apostasia, eu vou ter que falar dos cavaleiros do Apocalipse, um monte de outras coisas, e aí vai dar uma misturada, tá bom? Mas eu quis mostrar a representação da menorá para vocês, para mostrar a chuva temporã e a chuva serôdia. Lembra disso na Bíblia? Chuva temporã e chuva serôdia? Olha só, hein? Vocês estão recebendo adicionais, e eu espero que vocês gostem disso. A chuva temporã são as primeiras chuvas, ok? Quando o agricultor ia jogar a semente na terra, ele esperava começar as chuvas. Quando as chuvas começavam a cair, ele falava, bom, essa é a chuva temporã. Ele jogava. A chuva vinha e dava força para a semente se transformar em planta e crescer. Então é necessária a chuva temporã, as primeiras chuvas, para dar força para crescer a planta. E a chuva serôdia, ou chamado de chuvas tardias, as chuvas tardias, elas são as chuvas que vêm no final. Para quê? O fruto já está pronto, agora eu mando chuva, deixo o fruto viçoso, pronto para a colheita. Lembra que o anjo vai vir ceifar todos aqueles que estão na terra, vai passar e ceifar os do Senhor? Então, antes o Senhor vai avivar a sua igreja novamente, assim como aconteceu em Pentecostes, que a chuva temporã foi derramada aqui, em Pentecostes. Vai acontecer, tá vendo? Botei até uma chuvinha aqui. Vai acontecer a mesma coisa com a chuva serôdia. Aonde? No toque de trombeta das 2 testemunhas. O Senhor vai usar a sua igreja sobre a terra para anunciar os seus mandamentos, seus estatutos e as suas ordenanças, dizendo, aqueles que não se arrependerem, então, serão mortos, obviamente, e vão estar debaixo de juízo. Então, chuva temporã e chuva serôdia, são as últimas 2 chuvas. E eu falei exatamente desse ministério aqui,
judeus e gentios tocando trombetas aqui, ó, e anunciando a volta de Cristo. Olha só o que fala em Joel 2:1. Joel 2:1 diz o seguinte: tocai trombetas em Sião e dai voz de rebate, o dia do Senhor vem. E lá ainda fala assim, quão terrível é o dia do Senhor, porque é um dia de juízo e Deus há de julgar todas as nações. Quando a gente entrar agora no propiciatório, eu vou dizer por que o sangue de Cristo vai ser cobrado daquelas pessoas, porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão, foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas nem todos creram. Então, Deus há de julgar isso daí. Tá? Eu coloquei aqui o ministério, se vocês quiserem, isso vai estar no e-book, para vocês estudarem, que a igreja vai estar sobre a unção de Moisés e Elias. Vocês lembram no Monte da Transfiguração? Jesus vê Moisés e Elias, representação o quê? Da lei, né? Que era Moisés, e também Elias, que era um profeta que representava o Messias, messiânico. Ou seja, Moisés como símbolo daquela igreja que vai ser perseguida e morta, e a outra igreja que vai ser arrebatada, a igreja da última hora. Tá bom? Porque Elias foi arrebatado. Joia? É isso. Queria terminar agora para a gente poder tomar um cafezinho e bater um papo juntos ali. Tá bom? Deus abençoe.